Meriti, Sandro Matos, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Eu deixei no ar uma pergunta no bloco anterior. A sociedade está nas ruas nos últimos meses, protestando o Brasil afora, e colocou a classe política contra a parede, dizendo o seguinte: ou você muda, vocês políticos mudam a forma com que administram, enfim, o Brasil, ou nós não aprovamos mais isso e vamos mudar o Brasil de outra forma. Ou seja, isso exige uma resposta da classe política à sociedade. Que tipo de resposta o senhor, em São João do Meriti, está dando a essa sociedade que protesta nas ruas? Ricardo, primeiro é importante a gente fazer uma avaliação desses manifestos. Eu, hoje, acho que qualquer segmento político hoje não teria uma resposta conclusiva sobre o que está acontecendo. É um fato novo. Agora, com certeza, uma demanda reprimida, principalmente de ouvir o que a sociedade estava querendo dizer há muito tempo. Por exemplo, eu fico muito à vontade de lhe responder a você, telespectador, que está nos assistindo, dizendo o seguinte: por exemplo, em São João do Meriti, em fevereiro, nós fizemos o nosso planejamento estratégico, ou seja, pensamos a prefeitura para 2013 e 2014. E o que nós decidimos ali? Fazer, por exemplo, o orçamento participativo, que é justamente um pouco dessas demandas que a sociedade quer saber. Não somente isso, mas acabei de falar ainda há pouco no bloco anterior. Estamos criando agora o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, trazendo a sociedade civil organizada para dentro da discussão do que é e o que não é prioridade para a cidade de São João do Meriti. Então, quer dizer, o que a gente percebe é que o cidadão, o eleitor, ele quer ser ouvido, ele quer, na verdade, ter a possibilidade de opinar, mesmo que a sua ideia não seja, lá na frente, a ideia vencedora de uma discussão, mas que dê a ele a oportunidade de poder se posicionar. Você acha que no plano federal e no plano estadual existe um comportamento parecido com isso? Ou o governo federal continua distante do povo e o governo estadual, e isso está dificultando o diálogo com a população? Pode ser que sim. Por exemplo, eu fui deputado federal. Então, quer dizer, quando você tem um governo que tem dificuldade na relação com o próprio Congresso, você percebe que alguma coisa está errada. O Congresso não está alinhado junto ao governo federal. E se a gente trouxer essa mesma discussão para o Estado do Rio de Janeiro, você percebe também que hoje a Alerj não está alinhada ao governo do Estado. Alguma coisa está acontecendo. Ou seja, a falta de comunicação entre os poderes, é natural que isso possa resultar em divergências. E esse tipo de divergência que a gente tem que estar discutindo, aprimorando para entender, na verdade, esse novo momento que o Brasil atravessa. Perfeito. O senhor é do PDT. E o PDT começa a lembrar, a falar na possibilidade de lançar o seu nome como candidato à sucessão estadual, como candidato ao governo do Estado. Não é consenso no partido isso. Há uma tendência que também defende o apoio ao candidato do PMDB e há uma outra corrente que defende o nome do deputado Miro Teixeira. Como é que o senhor se coloca nessa disputa? O senhor é candidato, não é candidato, tem pretensão de ser? Como é que está essa articulação, como está essa articulação dentro do PDT? Enfim. Bem, primeiro, antes de te responder essa pergunta, acho que é importante, como a gente estava falando desses movimentos, olha que coisa interessante, né? O PDT é o mesmo PDT de 30 anos atrás de Leonel Brizola. Leonel Brizola, quando se referia aos problemas que hoje são problemas atuais, era considerado um louco. Que se discutia a questão de educação a tempo integral, se discutia o fortalecimento do aparelhamento do poder da educação na transformação de uma sociedade. Então, tu vê que o partido é um partido que já discutia todos esses temas que são tão importantes que vem sendo discutido hoje pela própria sociedade. Existe, naturalmente, uma situação hoje que é o seguinte: hoje, o diretório, membros do diretório regional do partido tem um interesse muito grande que eu saia candidato. Levando em consideração, naturalmente, o fato de a gente ter sido um dos 3 únicos prefeitos no estado do Rio de Janeiro a ganhar no primeiro turno. Querendo ou não, a gente ajudou algumas prefeituras e ganhamos a eleição em algumas cidades. Quer dizer, o poder de articulação e de trabalhar a parte política. É claro que isso enaltece a gente, eu fico muito grato de estar sendo lembrado pelo partido. Agora, uma das coisas que eu deixei claro também, inclusive para o nosso presidente regional, o Lupe, primeiro, eu não posso ser candidato de mim mesmo. Segundo, candidatura tem que ter unidade. O partido tem que entender para onde quer ir. Terceiro, o partido tem companheiros hoje, valorosos,
que fazem parte da base aliada do governo do Estado. Então a gente tem que respeitar esses companheiros que estão hoje na base aliada, escutá-los, não somente ele, mas todo o diretório. E uma das coisas que eu deixei claro, inclusive no diretório do partido, é que eu estou à disposição do partido. Se o partido entender que o melhor é lançar uma candidatura, eu estou à disposição para a gente avaliar o quadro. Hoje, realmente, eu não sou candidato ou pré-candidato ao governo do Estado. Mas me coloco à disposição, se for uma decisão do partido, para mostrar o que o partido pode, de alguma forma, ofertar e ajudar a sociedade do Estado do Rio de Janeiro a melhorar a sua qualidade de vida, com certeza estaria à disposição. Aqui, né, com a mão coçando aqui. E você fica aí, né, não se coloca, mas se coloca, né? Não, E eu queria saber o seguinte, um partido seu não é o partido grande do Rio de Janeiro, o hegemônico realmente é o PMDB, mas o teu partido tem nomes, né? Tem nomes. Então, você acha que seria possível fazer uma composição com partidos maiores que hoje têm nomes com muito desgaste? Você acha que existe esse espaço para você sair com outros partidos, ou com o PT, ou com o PMDB, o teu partido liderando... O PDT liderando com a candidatura... Com a candidatura dele, com apoio de outros partidos. Se poderia haver essa negociação... O PDT poderia obter apoio de outros partidos, uma chapa vejo. comandada pelo PDT, liderada pelo PDT? Não vejo dificuldade nenhuma. Primeiro porque o PDT tem diversos nomes que poderiam se colocar também à disposição de uma pré-candidatura ao governo do Estado. Até pela história de já termos tido a oportunidade de governar o Estado do Rio de Janeiro por outras oportunidades. Então, o PDT é um partido de chegada, um PDT é um partido que a população gosta, se identifica, até pela própria história do nosso líder maior, que foi Leonel Brizola. Agora, eu não vejo dificuldade no processo de a gente estar fazendo tanto uma discussão interna, como a gente já vem discutindo, primeiro para definir se o partido de fato quer esse caminho. E se for esse o caminho, eu não vejo problema de outros partidos, em tese, maiores, okay? Porque o que define o tamanho do partido necessariamente não é só o tempo de televisão, mas a possibilidade e a sua capacidade de se articular para poder transformar as questões que hoje estão sendo discutidas. Os analistas políticos, quando analisam 2014 no plano estadual, acham que o jogo está zerado. As manifestações, de certa maneira, provocaram um bloqueio das preferências que se despontavam até então. Ou seja, aqueles que apareciam como candidatos preferenciais já não têm mais essa preferência junto ao eleitorado e o jogo está zerado. Ou seja, há possibilidade para qualquer um entrar nessa disputa e ser bem sucedido. O senhor compartilha dessa análise? Cara, eu não tenho uma análise fechada. Né? Aí que tá. Por exemplo, eu não sou analista político, né? Faço política naturalmente, mas não tenho uma análise fechada sobre isso. Acho que é um fato novo. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco ainda para ver como é que vai ficar esse quadro. O quadro não está definitivamente assentado. Você acha que zerou também no plano federal? Não acho. No plano federal? Ainda não. Me parece que ainda não. Só para finalizar e dizer o seguinte, como é que você roda uma pesquisa em cima de um movimento como esse? Você hoje está sentindo o sentimento emocional da sociedade. Será que é isso de fato que está acontecendo? Deixar a poeira assentar para depois a gente saber como isso vai... Não digo a poeira assentar, mas o tempo, ele é o senhor da razão. Acho que a gente tem que aguardar um pouco para entender se de fato é isso que está ocorrendo, até para tomar qualquer tipo de decisão e fechar uma análise. Perfeito, foi um prazer receber. Igualmente, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos. Obrigado pela sua presença e obrigado principalmente a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.